Bom dia, graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre a sua família, nesse dia que se chama hoje. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Glórias a Deus. E o tema desse mês de dezembro, é Porque Ele vive. E nós vamos estar ouvindo, do Pai, hoje é a primeira live do mês, e vamos ter também amigas aqui no decorrer desse mês com essa ministração, porque Ele vive. Porque Ele vive, Nós temos vivido um tempo de tantas lutas, de tantos enfrentamentos, que às vezes tem nos abalado, mas eu quero trazer para você hoje a memória de que o nosso Redentor vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer, nós podemos ter esperança. Eu queria estar orando com você para iniciarmos essa ministração. E no final dessa live, eu vou ter uma convidada aqui comigo, uma ministra de louvor, a Érica, que ela vai estar entoando nesse cântico, porque Ele vive, nós podemos crer, nós vamos estar orando juntas e realmente estarmos sendo renovados em fé e esperança, porque o nosso Redentor vive. Aleluia! Pai querido, eu quero te louvar nessa manhã, eu quero te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de termos primeiro a vida, porque a sua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã. E em vida, Pai, o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui junto com essas irmãs, ó Pai, com os irmãos que vão entrar para receber a ministração que vem dos céus. Eu quero declarar que as nossas vidas, ó Pai, estão agora consagradas ao Senhor. Fala com cada vida que está aqui, ó Pai, conectada, com cada família aqui representada. Pai amado, que essa palavra penetre, ó Pai, no mais profundo dos corações e vai trazendo cura, libertação, vai trazendo alívio para a alma. Nós clamamos pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Minhas queridas, querido também, que meu sobrinho sempre está aqui conosco, graças a Deus. Eu fiquei muito animada, com esse tema que o Senhor trouxe ao meu coração, porque Ele vive. Porque Ele vive, a nossa esperança acontece porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos acreditar que tem um Deus que age em mim, age por mim, e que essa luta não é o fim na minha vida. Porque Ele vive, eu posso crer que pode ser o início de grandes coisas que o Senhor está trazendo para mim. Eu posso crer que, ainda que venha um temporal, com o nosso Deus, porque Ele vive, pode florescer e as coisas tudo manterem a ordem na presença do Senhor. Aleluia! E eu quero iniciar esse tempo falando com vocês de Maria Madalena. A Maria Madalena, ela foi ao sepulcro após a morte de Jesus. Já havia 3 dias que o nosso Redentor, que Jesus Cristo que Ele tinha sido morto, uma morte de cruz, uma morte violenta, e Ele foi para o sepulcro. E no 3º dia, Maria Madalena foi lá no sepulcro. E ela chegando lá, ela encontrou o túmulo aberto, a pedra havia sido rolada e não havia ninguém dentro ali do túmulo. E aquilo lá bateu uma tristeza no coração dela, uma frustração, que ela falou: cadê meu Senhor? E dentro do túmulo tinha um anjo. E o anjo falou para Maria: o que é que tu procuras? Ele vive. Ele vive. Mas a Maria Madalena, ela estava tão sofrida com aquele momento, sentindo tanta dor. E quando essa dor vem muito forte, quando vem a frustração sobre nós, os nossos olhos são
embaçados, vem uma cegueira sobre as nossas vidas, os nossos ouvidos são tampados, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. E a Maria, apesar dela ter escutado essa voz de Jesus, essa voz do anjo, né? Ela permaneceu ali, naquele lugar, chorando, lamentando, porque o amado da vida dela tinha sido morto e ele havia sumido, o corpo dele sumiu. E a Maria Madalena, ela continuou naquele lugar porque ela amava muito Jesus. A Maria Madalena, ela ficou nos pés da cruz até o final. E por que Maria Madalena teve essa postura? Porque a Maria Madalena, ela foi muito amada, ela foi muito perdoada. E quando você é muito amado, você muito ama. Quando você é muito perdoado, você perdoa. A Maria Madalena tinha tido essa experiência com Jesus. Ela encontrou o amado da sua alma, o amado da sua vida. Maria Madalena, até Jesus, ela era uma mulher prostituta, uma mulher totalmente desvalorizada, uma mulher que era rejeitada, né, diante da sociedade. Ela era uma mulher de rua. Era uma mulher que tinha 7 demônios. Você pode imaginar a escravidão que essa mulher vivia, a prisão que ela vivia. Mas ela teve um encontro com Jesus. E após esse encontro com Jesus, essa mulher foi liberta, a sua vida foi redimida, ela teve esse encontro que mudou totalmente a sua história. E ali naquele momento, ela ficou ali porque ela falou, gente, o amado da minha alma, o homem, o único homem que veio e me valorizou, o único homem que veio e me amou de verdade, agora ele não está aqui mais e até o corpo dele já sumiu. E tem um filme que ele chama Ressurreição, não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Tem um momento lá que o comandante, ele estava atrás das pessoas que seguiam Jesus, porque como o túmulo foi aberto, Jesus não estava lá, eles queriam saber onde eles tinham colocado esse Jesus. Eles não acreditavam em ressurreição e queriam saber cadê ele, esconder esse Jesus e onde está esse corpo. E ele procurou a Maria Madalena, foi uma né, dos que ele procurou, e ele pergunta para ela, no filme, ele pergunta para ela, a hora que ela entra na sala, ele fala assim, eu te conheço. E a Maria Madalena olha para ele e fala assim, você me conhece antes de Jesus ou depois de Jesus? Olha que coisa linda. Quando Jesus, ele chega nas nossas vidas, tem um antes e tem um depois. Não tem como você continuar a mesma pessoa depois de ter um encontro com Jesus. Aquela mulher que antes de Jesus era conhecida como a prostituta, a mulher que tinha demônios, após Jesus, ela era uma mulher conhecida como a mulher liberta, uma mulher que andava com Jesus, uma mulher que queria estar ali grudada em Jesus o tempo todo, uma mulher que bebeu do seu amor, uma mulher que foi tocada pelo seu amor e a vida dela foi totalmente transformada. O nosso encontro com Jesus promove isso em nós. A espada que Jesus usava para o combate era a espada do amor. Jesus, ele viveu esse amor porque ele é o próprio amor. Tudo que Jesus fazia era no mover do amor. Ele fazia coisas que ninguém fazia. Ele tocava em leprosos onde ninguém tocava. Ele sentava com aqueles marginalizados onde ninguém queria nem passar perto. Jesus fazia o que ninguém fazia porque ele fazia tudo movido pelo amor. A nossa vida após Jesus, nós temos que respirar desse amor, nós precisamos viver esse amor, experimentar esse amor. Jesus é o próprio amor encarnado e ele está disponível para nós. O Senhor, ele quer que nós tenhamos esse encontro com ele de verdade, que faça diferença, que traga transformação nas nossas vidas. Nós não podemos ter um testemunho, ser o mesmo testemunho do antes e depois de Jesus. A Maria Madalena falou, qual Maria Madalena que você conhece? Antes de Jesus ou depois de Jesus? Você faria essa pergunta para alguém? Qual que é? Eu chegar para alguém e falar assim, eu te conheço. Eu falar, qual Georgina você conhece?
Antes de Jesus ou depois de Jesus? Porque depois de Jesus, eu até postei essa semana, a mulher que anda com Jesus, que tem a presença de Jesus, quanto mais de Jesus, mais nós vamos passar despercebida. As pessoas não vão nos notar, porque elas vão olhar para você e vai ver Jesus. Vai ver a essência de Jesus. Lá vai uma mulher, lá vai um homem de paz, um homem que carrega a essência de Jesus, que tem as marcas de Jesus Cristo na sua vida. É isso que nós temos que procurar, viver esse amor de Jesus, prosseguir conhecendo Jesus, andar uma vida diferente. Por onde eu andar, eu quero deixar uma marca, eu quero deixar um rastro de que Jesus habita na minha vida. Há algo diferente em mim, é a presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E eu quero agora ler com você Lucas no capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus. No capítulo 24, a partir do versículo 13, eu vou ler, que você esteja atenta aí para receber essa palavra, essa ministração que vem do céu sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem um recado para a sua vida hoje. Esteja atento, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Ele tem algo dos céus que Ele quer trazer para o seu coração. Ele tem algo novo para derramar sobre sua vida nesse dia que se chama hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de dezembro. Nós estamos prestes a encerrar o ano. E nós não vamos encerrar o ano da maneira que nós estamos hoje. Nós vamos encerrar esse ano com chave de ouro. O Senhor tem muito para derramar para nós ainda nesse ano. E hoje Ele mandou te dizer que Ele tem algo especial para derramar sobre sua vida. Você recebe? A Nayarinha já pôs ali, eu recebo. Amém, amém, amém. Aqui em Lucas, no capítulo 24, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram exatamente, com exatidão, do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus.
Mas ele desapareceu da presença dele e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com ele. E eles disseram: de fato, o Senhor ressuscitou. Aleluia! Glórias a Deus! Olha só, aqui fala que no terceiro dia, eles estavam, esses dois aqui, discípulos, que na verdade eles não eram dos 12 discípulos, mas eles eram seguidores de Jesus. Então eles eram discípulos. E esses dois aqui, já era terceiro dia, não tinha acontecido o que eles esperavam, eles estavam totalmente frustrados e eles resolveram sair de Jerusalém e ir para Emaús. Jerusalém significa cidade de paz, cidade pacificadora. Emaús significa mornidão, lugar de águas mornas. Eles saíram do lugar de paz e eles foram para o lugar de mornidão. Tal era a frustração dele. E eles iam conversando pelo caminho. E olha como que isso, assim, sabe, eu creio que o Espírito Santo vai falar na sua vida, assim como ele falou na minha. Olha que coisa maravilhosa. Eles iam pelo caminho conversando sobre Jesus. Eles falavam sobre Jesus. Mas aí, eles estavam totalmente frustrados, por quê? Eles esperavam que Jesus, ele vinha reinar em Israel sobre Roma. Eles esperavam um líder político que iria governar sobre todo aquele império. A maneira que eles entenderam, que eles enxergavam, era esse Jesus. Ele vai vir e vai dominar sobre Roma e vai ser o fim de tudo. Eles não entenderam o que Jesus havia falado para eles, porque Jesus não mente, ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se vergonhar. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E eles iam a caminho frustrado e de repente, quem que se aproxima deles? Jesus. E eles não reconhecem Jesus. Eu te falei lá no início que a Maria Madalena, ela não entendia, porque a frustração, a dor, ela nos cega. E eles aqui, a palavra de Deus fala que eles estavam impedidos de o reconhecer, os olhos dele. Eles estavam como que cegos. Jesus chegou perto deles e eles não o reconheceram. E aí Jesus pergunta: o que vocês estão falando? O que aconteceu? Aí Cleopas fala assim: mas como assim? Mas você é o único que não sabe? Como você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? E Cleopas e o outro discípulo começam a pregar para Jesus. Eles começam a pregar para Jesus. Cuidado. Às vezes nós achamos tão donos da verdade. Nós ficamos tão frustrados porque nós criamos expectativas que não está alinhado com a palavra de Deus. E nós passamos por esse lugar de frustração que nos cega de tal maneira que Jesus aproxima de nós, Jesus fala conosco, nós não ouvimos, nós não reconhecemos e ainda abrimos a boca para pregar para Jesus. Nós começamos a falar: mas como assim? O senhor não sabe? Como que o senhor deixou isso acontecer? Alguém já falou isso? Será que Deus está distraído? Como que Ele permite que todas essas coisas acontecem comigo? Como que isso está acontecendo comigo? Como Deus, Ele perdeu o controle. Mas porque a cegueira é tão grande que nós não conseguimos entender e ver o agir de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nós. E Jesus estava ali presente, Jesus estava andando com eles e eles começaram a falar para Jesus. Sabe o que aconteceu? E eles foram falando, eles foram abrindo o coração e Jesus foi ouvindo tudo.
Jesus era um homem manso, um homem de paz, um homem que não recriminava, mas um homem que entendia e nos entende o tempo todo. Ele entende os nossos questionamentos, ele entende quando nós enchemos a nossa cabeça de dúvida e chegamos para ele ainda questionando, achando que ele perdeu o controle. Ele nos entende, ele quieta para nos ouvir. A palavra de Deus fala que o Senhor se inclina para nos ouvir, para nos abençoar. Jesus ali estava do lado deles e eles não perceberam a presença de Jesus. No versículo 15, fala dessa cegueira. E quantas vezes, isso tem acontecido conosco? Jesus está falando com você. Quantas vezes ele fala comigo e eu não ouço sua voz? Quantas vezes ele aproxima e eu não o vejo? Porque eu estou contemplando meus problemas, eu estou contemplando a minha dificuldade, eu estou contemplando a minha frustração. E o Senhor fala que os nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé. O que move as nossas vidas tem que ser a palavra de Deus. Aquilo que ele diz ao nosso respeito, isso não falha. É isso que tem que ser a mola que nos impulsiona a prosseguir em todo o tempo. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos descansar na sua presença. Porque o meu Redentor vive. Eu creio que o amanhã será melhor. E eles, depois de falarem tudo com Jesus, ele esperou eles falarem, porque Jesus, ele nos dá a oportunidade de abrir o nosso coração. E quantas vezes nós sentimos que nós estamos com a razão e nós vamos falando. Quantas vezes o Senhor permite que a gente se sinta grande mesmo, que a gente acha que nós estamos fazendo. Eu tenho uma neta de 3 anos, chamada Letícia. Ela é um mionzinho, bem miudinha, e uma coisa linda, muito doce. E ela me chama e fala: vovó, vamos brincar de corrida? E ela começa a correr, as perninhas desse tamanhozinho. E eu deixo ela ganhar. E ela fica toda animada. E ela vai, e ela não quer parar, porque ela tá ganhando, ela quer ir várias vezes. Mas quando eu vou na minha velocidade, aí ela quer mudar a brincadeira. E ela olha pra mim e fala: vovó, eu sou grande. Eu sou grande. Ela acredita que ela é grande. E eu falo: não, você é grande mesmo. E eu quero te falar que Jesus, muitas vezes, ele faz isso conosco. Jesus falou: olha aqui o meu tamanho, olha a minha força. E nós ainda, muitas vezes, achamos que nós damos conta. Porque o Senhor, ele deixa a gente correr um pouquinho mais. Nós achamos que nós estamos ganhando, que a sabedoria veio de nós. Nós sabemos que nós estamos no controle. Mas Jesus, ele quer nos mostrar que grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Nada pode diante do seu agir. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Jirê, aquele que nos acode, aquele que nos sara, aquele que está conosco, aquele que está pronto para trazer sobre nós a sua paz, a sua presença que nos transforma. Jesus é esse Deus Todo-Poderoso que está vivo. Ele ressuscitou, a morte não o deteve, ele está vivo. Ele foi ali conversando junto com os discípulos. E aqui no versículo 33, aliás, antes ele começou a falar para os discípulos, e ele começou desde Moisés e foi passando por todos os profetas, porque ele quis mostrar para ele que o que estava acontecendo já estava determinado, havia uma profecia, tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E Jesus foi explicando para eles com todo o seu amor, com toda a sua mansidão. E quando Jesus ali chegou no lugar de ou entraria para Emaús ou continuaria, como se fosse uma bifurcação. E nesse momento, Jesus ia reto. E eles pegaram, Jesus falou: não, fica conosco, já é tarde, nós queremos a sua presença. E Jesus foi ter com eles e foi ceiar com eles. E no momento da mesa,
momento da mesa é onde nossos olhos são abertos, o momento da comunhão é onde nossa cegueira cai por terra, é onde nós podemos ver a presença de Jesus, contemplar esse Jesus que vive e está. E naquele momento, quando ele abençoou o pão e partiu o pão, os olhos daqueles discípulos foram abertos. E nesse momento eles entenderam que era Jesus. E nesse momento Jesus desaparece da presença deles. E eles falam aqui: não é verdade que enquanto nós estávamos a caminho e ele falava conosco, o nosso coração não foi aquecido? Eu quero te falar porque Jesus vive, porque ele ressuscitou, porque ele não ficou morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vivo ele está. Por isso o nosso coração é aquecido com a sua presença. Por isso nós somos transformados pelo seu amor. Nesse momento que os olhos dele foram abertos, eles saíram de novo de Emaús e voltaram para Jerusalém. O lugar de mornidão não mais cabia na vida deles. Eles voltaram para Jerusalém, para o lugar da paz, para o lugar da retidão, para o lugar onde Jesus fala, onde nossos corações são aquecidos. E eu quero te falar que paz não significa ausência de guerra, mas é você estar em paz mesmo em tempo de guerra. Nós temos o exemplo de Paulo. Ele estava preso e lá na cadeia, enquanto ele estava lá, ele escreveu para nós. E o que ele escreveu? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava numa situação difícil, mas o lugar do coração dele era um lugar de paz. O que eu quero trazer para você hoje, que a paz do Senhor, aquela paz que excede o nosso entendimento, que excede a nossa maneira de pensar, essa paz está disponível para nós. A paz do Senhor Jesus. E só vive essa paz quem tem um encontro com Jesus, com esse Jesus ressurreto, com esse Jesus que vive está. Só pode desfrutar dessa paz na presença de Jesus. E quando a gente fala de paz, não significa que as lutas acabaram, que não vai vir mais doença, que não vai vir mais enfermidade, que não vai vir mais diagnóstico ruim, que não vai haver mais falência, não vai haver mais problemas no relacionamento. Todas essas coisas vão acontecer porque Jesus falou: nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e se vocês estão comigo, vocês vão vencer essa guerra. Essa luta não é o fim na sua vida. Com Jesus, nós podemos, em meio à luta, desfrutar dessa paz. Podemos estar num momento totalmente difícil, como Paulo estava. E ele falou: alegrai-vos no Senhor. Esse é o lugar que o Senhor quer ocupar no nosso coração. Quando a vontade dele é o centro do meu coração, é o centro da minha vida, essa paz reina em mim. Entenda que o que você está passando não está passando despercebido dos olhos de Deus. O Senhor está atento à sua vida, Ele está atento ao seu clamor, Ele está atento a tudo que está acontecendo com você e Ele te fala: tem esperança porque eu vivo. Isso não é o fim, espera em mim. Eu vivo e eu estou movendo terra e céus em favor da sua vida. Porque Ele vive, porque Ele não ficou ali naquele sepulcro. Aqueles discípulos poderam experimentar a sua presença na caminhada. Porque Ele vive, nós podemos experimentar a presença de Jesus na nossa caminhada. Porque Ele vive, o coração deles foram aquecido. Porque Ele vive o nosso coração, o seu coração pode ser aquecido hoje com o fogo que vem do céu, que tira toda a mornidão, que tira toda a frieza, que tira todo o desânimo, que tira toda a frustração. Porque o meu Redentor vive, eu posso ser aquecida com a tua presença, eu posso prosseguir crendo que Ele é por mim, Ele age por mim, Ele move em mim, porque Ele vive. Eu posso ser a habitação desse Espírito Santo de Deus
Aleluia! Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus. Ele vai habitar em você. Ele vai te instruir a respeito de todas as coisas. Nós temos a presença do Espírito que nos instrui, que nos conduz, que nos mostra, este é o caminho. Anda por ele. Prossiga. Eu estou com você. Eu sou por você e nada pode ser contra a sua vida. Amadas, quantas vezes nós temos questionamentos imaturos? Quantas vezes nós temos frustração porque nós levantamos expectativas que não estão fundamentadas na palavra de Deus? E aí a nossa frustração nos afasta, vai minando a nossa fé, que nós falamos, o que adianta? O que adiantou orar? O que adiantou estar na presença do Senhor? Mas eu quero te falar que o Senhor, Ele nos ouve. Ele ouve todos os nossos questionamentos. Ele ouve toda a sua dúvida. Ele está com você, mas Ele quer te lembrar hoje que Ele vive. E porque Ele vive, você pode crer. Você pode ter esperança. Você pode abrir os seus olhos e contemplar algo novo, porque o seu Redentor vive, o nosso Redentor vive. Jó, ele passou por experiências tão difíceis na vida dele. Ele foi perdendo tudo. Ele perdeu família, ele perdeu os bens. Mas depois de tudo ele manteve íntegro, fiel ao Senhor. E ele falou, Senhor, o final, a conclusão dele foi, porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. O meu Redentor vive. A luta que você está passando não é para te enterrar nessa luta, mas é para que seus olhos sejam abertos e você vá para lugares mais altos. Se nós não passarmos pela luta, nós não vamos experimentar o poder e a graça do nosso Deus. Ele está conosco, é Ele que luta por nós. Nós temos João Batista lá em Mateus, e João Batista, ele manda falar para Jesus. João Batista, olha que coisa mais interessante, ele ia ser morto. E ele pediu 2 discípulos dele, falou assim, vai lá e fala com Jesus, pergunta se ele é o Messias. E os 2 discípulos chegaram até Jesus e falaram, olha Jesus, João Batista está preso, a forca já está preparada, ele vai morrer amanhã. E a dúvida bateu no coração dele. Ele está angustiado, ele está lá assim, ansioso, ele está aflito, e a dúvida bateu no coração dele. E ele mandou te perguntar se o Senhor é realmente o Messias. Ele quer saber se a causa que ele está indo para a forca, se é legítima, se realmente esse Messias está aqui, né? Se ele está vivo. João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista foi aquele que, enquanto ele batizava Jesus, ele viu o Espírito Santo vindo do céu em forma de pomba. João Batista foi aquele que ouviu a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. João Batista foi aquele que, quando estava ainda no útero da mãe dele, e a mãe dele encontrou com Jesus, com a Maria, e Maria estava grávida de Jesus. João Batista sentiu a presença de Jesus e estremeceu no útero de Isabel, no útero da sua mãe. João Batista, desde o útero, ele já tinha a presença do Espírito Santo com ele, que revelava todas as coisas. E nesse momento, João Batista manda perguntar se era ele mesmo o Messias. O que aconteceu com João Batista? Você pensa você no lugar de Jesus, depois dessa experiência toda que João Batista viveu. Às vezes você ia falar, o que é isso, João Batista? Agora você pisou na bola, né? Tudo que você já viu e já viveu comigo, agora você manda perguntar isso? Mas Jesus não. Olha a resposta que Jesus mandou para João Batista. Jesus fala assim, olha, diga para João Batista isso aqui. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus estava dizendo, diga para João Batista, que toda profecia que ele liberou está se cumprindo. Diga a João Batista que essa é a palavra, para ele ficar em paz, para ele morrer em paz, porque eu sou o Messias. Eu sou aquele que esteve com ele e que continua aqui vivo. Amados, eu quero te falar uma coisa. Jesus mandou um recado para João Batista. E eu quero te dizer que Jesus fala com você hoje. Ele diz para você hoje, minha filha, meu filho, eu estou vivo, a morte não me deteve. E porque eu vivo, você pode crer no amanhã. Porque eu vivo, você não precisa ficar confundido com tantas notícias. Porque eu vivo, não se entregue ao diagnóstico, mas creia que eu estou com você, eu sou por você. Ele está dizendo hoje, minha filha, porque eu vivo, você pode crer que o seu filho que está nas drogas vai voltar para a minha presença. Porque eu vivo, você pode crer que o seu relacionamento que está todo quebrado, isso não é o fim, eu sou o Deus da restauração. Eu estou vivo e eu estou agindo em você, eu estou movendo terra e céus em favor da sua vida. Porque eu estou vivo, creia que o filho que está afastado da presença do Senhor vai retornar para a presença dele. Quando há um retorno para a presença do Senhor, o Senhor não questiona. A Maria Madalena chegou ali na presença do Senhor e ele não ficou falando, mas você fez isso. Ele simplesmente amou, perdoou e libertou. Eu quero te dizer que hoje é dia de cura na sua vida, hoje é dia de libertação na sua vida, hoje é dia de restauração na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, porque o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer que amanhã será melhor. Hoje, creia e declare, o meu dia hoje vai ser um dia abençoado, porque o meu Redentor vive. Você pode falar isso? Eu queria que você estivesse escrevendo aí agora, o meu Redentor vive. Ou então, para ser mais rápido, ele vive. Digita aí rapidinho, ele vive. Ele vive. Eu creio que o meu Redentor vive. A falência na sua casa não é o fim, porque o seu Redentor vive. Quando Abacuque contemplou que era o final de tudo, estava sem gado, não tinha nada, as plantas não produziam fruto, não existia nada ali aos olhos dele contemplar. Mas ele se alegrou na certeza de que o Redentor dele vive. Nós podemos contemplar isso. O meu Redentor vive, eu creio que amanhã será melhor. Quantos aqui estão com o ministério enterrado? Porque um dia lançaram pedras sobre você e falaram, não tem jeito, não tem chance para você, mas o meu Redentor vive, porque ele vive, ele cumpre aquilo que está no coração dele. A nossa vida está na presença do Senhor, não é os homens que ditam sobre a nossa vida, mas é o nosso Redentor, porque ele vivo está. Ele vivo está e ele se levantará sobre toda a terra. O nosso Deus se levanta a favor da sua casa. O nosso Deus tem ouvido a sua súplica. A sua oração não tem sido em vão. O seu jejum não tem sido em vão. O Senhor tem ouvido a sua súplica e ele fala, minha filha, creia. Creia, a morte não me deteve, eu estou vivo e o meu poder se opera na sua fraqueza. É o Senhor que está aqui para te levantar. Assim como ele mudou a história de Maria Madalena, ele quer mudar a nossa história. Nós podemos falar, o meu Redentor vive e eu creio que amanhã será melhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ter agora um momento de louvor. Eu queria que a Érica me desse um oi aqui. E nós vamos estar fazendo desse cântico a nossa oração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. Exaltado seja o nome do Senhor, exaltado seja o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo de Deus, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, esse é o nosso Jesus que está vivo e está movendo na sua vida agora. Exaltado seja o nome do Senhor. A Ele, nós queremos viver é para Ele, por Ele, e todas as coisas voltam para Ele. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero te falar que você que escreveu aí, Ele vive, o meu Redentor vive. Você que diz sim para a palavra do Senhor, eu quero te falar que, eu quero te dizer, Ele vive e Ele se levanta em favor da sua vida. Oi, Princesa Senhor, da minha querida. vida. Como é que vai? Meninas, vocês que não conhecem essa Érica, que é uma abençoada do Senhor, uma princesa, uma mulher que abre a boca. E eu a convidei para estar encerrando essa live, porque ela é uma adoradora. E nós vamos estar adorando junto com a Érica, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Érica, obrigada, viu, linda? Agradeço, prazer estar aqui com vocês. Linda. Eu queria que você tivesse agora entoando esse cântico, nós vamos estar agora buscando, né, derramando o nosso coração na presença do Senhor e fazendo desse cântico a nossa oração. Amém? Amém. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei na glória com meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Nossa vida está nas mãos desse Jesus que vivo Amém. está. Amém. Ô, Érica, canta só do ferrolho. Qual do ferrolho? Do ferrolho. Agora.
Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Pai querido, nós queremos te exaltar, ó Pai, nós queremos te louvar, Pai, queremos bendizer o teu santo nome. A ti, Pai, fica bem o louvor. Pai querido, nós queremos te dar toda a honra, Senhor, com as nossas vidas, com a nossa voz, com o nosso viver. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque esse encontro contigo, Senhor, traz transformação, traz cura. Não há ferrolhos, Senhor, não há portas que ficam fechadas, trancadas diante de nós, porque o Senhor vive, ó Pai, e com o Senhor nós podemos romper todas as coisas. É o Senhor que move, é o Senhor que age, é o Senhor que luta por nós. Essa peleja não é nossa. Eu quero te dizer hoje, minha querida, o Senhor manda te dizer que essa peleja não é sua. Não é sua, o Senhor está com você e Ele peleja por você, Ele guerreia por você e Ele tem vitória para entregar sobre a sua vida. Creia, porque o nosso Redentor vive.
o amanhã será melhor. Uma porta que é fechada hoje, o Senhor escancara outra muito mais eficaz amanhã. Nós cremos no nosso Redentor que vivo está. Pai querido, eu quero declarar, Senhor, que o teu amor inunde cada coração. Que a paz do Senhor, a paz que excede, Pai, todo entendimento, guarde as mentes, ó Pai, guarde os corações e que em todo tempo nós tenhamos um coração agradecido pela tua presença, porque somos habitação do Senhor, porque o Senhor vive. Nós não estamos sozinhos, o Senhor vive e o Senhor está conosco. Abra os nossos olhos, ó Pai, que toda fortaleza que o inimigo construiu na nossa mente, toda mentira, Pai, que ele falou e que criou, Pai, fortaleza nas nossas mentes, eu quero declarar que está destruído pelo poder do nome de Jesus. O que prevalece sobre nós são as tuas promessas, são as tuas profecias, são aquilo, ó Pai, que o Senhor já liberou do céu sobre as nossas vidas. Nós te exaltamos e te glorificamos. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Princesa, Muito obrigada, viu? muito obrigada e que alegria foi ter você aqui. Depois eu vou te ligar para a gente conversar. Sim, liga mesmo. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Eu quero declarar um dia de vitória. Hoje foi o start desse tema. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco. Ele quer renovar, nos renovar, né, no homem e na mulher interior. Ele quer tirar de nós toda a essência que Ele já colocou para nós. E porque Ele vive, nós podemos crer. Eu queria que você fizesse um print antes de você sair da live. E eu quero te falar que às vezes você não dá muito valor a isso. Fazer um print, divulgar. Mas eu quero te falar que aquilo que nós somos abençoadas, quando nós retemos só para nós, isso é egoísmo. Isso não está de acordo com o que o Pai tem para nós. Ele quer que a gente propague daquilo que Ele tem nos dado. E se você foi abençoada hoje, eu queria que você fizesse um print para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa live. Faça, divulga e escreva a frase: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Faz isso agora, né, Érica? Aleluia! Deus abençoe cada uma de vocês, uma semana de vitória. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui com a pastora Corina. Um prazer ter vocês aqui. Deus abençoe. Érica, mais uma vez. Beijo. Obrigada, linda. Deus abençoe. Amém.